Deitar-me faz? Guia-me mansamente? E o que mais? Amém. Deixa essa lição logo comigo. Vamos para João capítulo 10. João capítulo 10. Quem já achou da glória a Deus? Oh, aleluia. João capítulo de número 10. A parábola do bom. A parábola do bom. Eita, Jeová. Quem é o bom pastor? Jesus. O resto. Não, não. Tá vendo o resto? Vixe, irmão. O resto são co-pastores de Cristo, né? E são bons alguns, outros são maus, são terríveis, mas todos eles hão de comparecer com seus rebanhos perante o seu Senhor. João capítulo 10, versículo 1 em diante. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas é para que você entenda bem o que é um bom pastor. Diz assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o quê? Ladrão. E o que mais? Salteador. Ou em algumas traduções, assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome suas ovelhas, e atrás para fora. Quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, porém eles não entenderam o que lhes dissera. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará passagem. O ladrão não vem senão para roubar e matar. E o que mais? Destruir. O ladrão vem senão para roubar. O que ele vem fazer? Roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vendo o lobo se aproximar, deixa as ovelhas e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, porque o ouvis. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Não. Pode ou não, irmãos? Não. Antes é ele que cega, né, irmão? Então senta, Deus, melhor glória a Deus que você trouxe para mim. Oh, aleluia. Queridos, vimos essa passagem que é bem conhecida, escrita pelo apóstolo João, e ele vem falar uma parábola e em seguida
explicação dessa parábola. E ele começa dizendo na parábola do bom pastor, aonde nós também estamos nesta campanha do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aonde o salmista ele declara isso. Domingo passado na preparação eu falei para vocês que, irmãos, Jesus ele quer ser o nosso pastor, mas resta saber se nós queremos ser a sua ovelha, queremos ser parte do aprisco dele, irmão. Porque é fácil dizer que o Senhor é meu pastor, mas é difícil eu dizer que eu sou ovelha dele. E muito mais difícil do que dizer é andar como ovelha dele, viver como ovelha dele, ter uma vida de ovelha de Jesus Cristo. Porque quando ele fala, irmão, lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Davi ele está dizendo, o salmista ele está dizendo, olha, eu reconheço quem é o meu pastor. E o meu pastor é um bom pastor. Não é um pastor qualquer, é um bom, é um excelente, é um máximo esse pastor que eu tenho. E claro que ele está falando de Deus, não é de homem nenhum, é de Deus que ele está falando. E ele fala, esse meu pastor que eu tenho, que eu sou ovelha dele, ele supre toda a minha necessidade, então nada me falta, nada me faltará. E aí, irmãos, como estamos vivendo o tempo da graça, e como Jesus ele é esse bom pastor, porque quando o salmista diz no Salmo 23, ele está referindo-se ao Deus Pai, e quando nós vemos no Novo Testamento, nós sabemos que o Deus, ele encarnou-se, era o verbo que se fez carne, né? E habitou em nosso meio, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele veio e ele começa a reunir o seu rebanho. Ele começa a reunir as ovelhas no seu aprisco, no seu reino, na sua vontade. E ele vem dizendo no João 10, dizendo assim, ó, em verdade vos digo, ou seja, o que eu vou falar para vocês é algo verídico, acreditem, não é história de carochinha, não é conversa fiada, não é o que dizem por aí não, o que eu falo é verdade. Então ele diz, em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador, ou assaltante. Por que ele vai dizer isso, irmão? Porque na época, os pastores dessa época, e a Bíblia diz que eles pastoreavam suas ovelhas, tiravam para fora de manhã, cedinho, levavam para os pastos, e ali alimentavam as ovelhas, e ficavam o dia inteiro pastoreando essas ovelhas, cuidando delas, tanto com a vara quanto com o cajado. Então diga já para o irmão que está falando assim, ó, o seu pastor, ele tem uma vara e um cajado na mão. Agora olha bem para ele, irmão, como o profeta fala assim, e ele sabe muito bem como usar na sua vida. Amém? Aí, irmãos, a Bíblia diz que lá nessa época, a Bíblia fala que quando eles voltavam do pasto, eles colocavam as ovelhas no curral. E os currais, eles tinham uma cerca baixa. A cerca era baixa, porque a ovelha não é alta, não andava saltitando, não andava pulando. Mas aí é que está, irmão, pela cerca serem baixa, a Bíblia diz que lá nesses currais, falsos pastores não entravam pela porta. Que nem, por exemplo, para entrar nessa igreja aqui, a gente usa o que? Essa? Porque é a entrada principal para essa igreja. Então, mais ou menos aqui é o curral. O bom pastor chegava de manhã e ele via falar com o porteiro. Então entenda, no curral tinha um porteiro. Você vai começar a entender, irmão, Deus nunca dá as suas ovelhas a qualquer um. Deus nunca dá as suas ovelhas a qualquer tipo de pessoa para os pastorearem, para os guiarem mansamente a águas tranquilas e a lugar de pastagens. Não, irmão, infelizmente tem ovelhas que procuram qualquer tipo de pastor para ser o seu pastor. Mas entenda, irmão, o bom pastor ele nunca te guiará para um local fácil, da onde você venha, irmão, achar que está salvo lá, porque ele vai sempre te guiar para um lugar certo, seguro e digno do nome dele ser honrado. Entenda. E a Bíblia diz que ali entrava-se pela porta, ele chegava de manhã, falava com o porteiro abria a porta do curral e entregava ali as ovelhas. E ele saía chamando
Você tem escutado a voz do seu pastor? Não? Tem escutado a voz do seu pastor? Não. Hã? Tem escutado? Vamos fazer prova se você escutou ou não? Quem tem escutado a voz do seu pastor aqui? Irmão, não levante prova contra você. Quem escutou a voz do seu bom pastor aqui? Vamos lá, a Bíblia está dizendo que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então vamos lá, a Bíblia diz que de manhã ele chamava as ovelhas para ir para o lugar de pastagem. Está lembrado quando você acorda e a voz do bom pastor fala assim: não vai orar não? É, papai, aleluia. Você está ouvindo a voz do seu pastor? Não? Está ouvindo ainda aí? Está ouvindo mesmo, irmão? Glória a Deus. A Bíblia está dizendo que o bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas e ele tem um grau de intimidade tão grande com as suas ovelhas e as suas ovelhas com ele, que ele conhece de longe, irmão, de longe. Porque a Bíblia vai dizer para nós que quando ele sai de manhã para fora, ele leva as ovelhas para lugares de pastagem. Então entenda, irmão, entenda. Deus vai levar sempre nós para locais de pastagem. Só que eu quero que você abra bem os teus ouvidos, porque vocês talvez já me conhecem, irmão. Eu não estou aqui para profetizar mentira para você e nem para inventar na Bíblia palavras para agradar você e entristecer Deus e o Espírito Santo, não. Porque eu quero que você entenda, antes de chegar nos lugares de pastagem, as ovelhas junto com o pastor passavam por lugares de perigos, passavam por lugares de pedregais, passavam por lugares de vales, de montanhas, até chegar em local seguro para se alimentar. Entenda, irmão. Irmã, se você é ovelha desse pastor, ele guia você às águas tranquilas, sim. Mas como eu disse no domingo passado, se ele está te guiando a águas tranquilas, é porque águas de tribulação você tem passado. Se ele está te guiando para lugar de pastagens verdejantes, é porque por algum motivo você tem passado por pastos secos e por falta de alimentação espiritual da parte desse Deus. Mas ele é o seu bom pastor, e se você é ovelha dele, levante a tua mão para o céu e diga para ele quem você é perante ele, porque ele vai guiar você a águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele guia a nossa vida, irmão. Só que a Bíblia diz que ele vai chegando no lugar de pastagem. A Bíblia diz, irmãos, que esses pastores, chegando lá, irmão, eles encontravam com outros pastores. Encontravam com outros pastores que tinham seus rebanhos. E a Bíblia diz, irmãos, que lá os pastores ficavam no lugar alto e as ovelhas tudo no lugar de pastagem. Se misturava tudo, irmão. Tudo misturado. Se alimentava, comiam, fartavam-se. Chegava uma hora do dia, o pastor chegava e dizia assim: agora eu tenho que levar as ovelhas para o riacho, para que bebam água, águas tranquilas. E a Bíblia diz que eles, chamavam as ovelhas. Chamava as ovelhas. Chamava pelo? Então entenda, irmão, Deus nunca vai te chamar por um apelido. Deus não vai te chamar por um apelido. Aleluia, meu Deus. Nós aqui na terra tem até uma certa brincadeira aí que tem que tomar um cuidado para não se tornar até uma chocarrice que a Bíblia condena. Mas a gente tem uma mania de olha o tocha lá andando, ó tocha, Pai do Senhor, ó a canela de fogo, ó o valor do roupão, ó isso, aquilo outro. Mas Deus, ele não chama nós por apelido nenhum. A Bíblia diz que ele chama nós pelo nome. E a Bíblia diz que ali, irmãos, esses pastores chegavam e chamavam as suas ovelhas, irmãos. Não importa quantas eram, se era 1000 misturada com 100.000, aquelas 1000 daquele pastor ouvia. Você ainda ouve a voz do seu pastor? Não? Glória a Deus. Está lembrado quando ele mandou você ir lá e perdoar? Você ouviu a voz dele? Não. Glória a Jesus. É Deus, aleluia. Você ainda está ouvindo a voz dele ou não? Aleluia, meu Deus. Quando ele mandou você amar o seu próximo como a você mesmo. Você está lembrado quando esse pastor falou com você? Você está ouvindo a voz dele ou não? Glória a Deus. Está ouvindo ou não está ouvindo, irmão? Ele é o seu bom pastor. E ele deu a vida por você, irmão. A Bíblia diz que ele chamava, e as ovelhas daquele
chegava a hora de retornar. O dia ia acabando, a noite ia chegando, e eles voltavam, irmão. E a Bíblia diz que o pastor ia adiante delas, na frente, e sempre com a vara e o cajado na mão, porque ele tinha que defender as suas ovelhas do perigo, do lobo, tinha que defender as suas ovelhas do ataque e das armadilhas dos seus predadores. E a Bíblia diz que eles iam caminhando, chegando no curral. Lá no curral, quem é que estava lá? O porteiro. Lá vem o bom pastor. Não perdeu nenhuma ovelha enquanto foi. Aleluia. Não perdeu nenhuma ovelha enquanto foi. Irmão, entenda. A Bíblia diz que Jesus, uma vez, ele falou com o Pai em oração, e disse assim: Pai, todos quantos o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a menos o filho da perdição. Por que ele falou isso, irmão? Porque ele sabia, irmão, que nem todos são ovelhas. Ele sabia que nem todos são ovelhas. Como até hoje ele sabe, nem todos são ovelhas. Como até hoje ele sabe, irmão, quem é ovelha e quem é bode. Você pode dizer que ele é o teu bom pastor aí ou não? Ele é o seu bom pastor ou não é? Tem certeza que ele é seu bom pastor? Se ele é o seu bom pastor, então você deve ser o que dele? Ovelha ou bode? Ovelha ou bode? Ovelha. E a ovelha, ela escuta ou não a voz do seu pastor? Tem certeza, irmão? Está lembrado quando ele mandou você acordar de madrugada e orar? Você tem ido? Está lembrado quando esse bom pastor que você está dizendo que escuta a voz dele e obedece, irmão? Ele falou para você assim: olha, vai lá. Não foi você que causou o problema, mas vai lá e arrepende-te, peça perdão, reconcilia-te. Tem escutado essa voz falando com você ou não? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Irmão, só que essas ovelhas, ela estava guardada pelo seu bom pastor, sim, é verdade, mas ela estava rodeada de perigos e de falsos pastores, porque a Bíblia diz, ó o versículo número 6, perdão, versículo número 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho. João 10, verso 5. De modo nenhum seguirão o estranho. Você tem seguido a Jesus de verdade, ou você tem dado ouvido a alguns estranhos por aí, irmão? Deus, Aleluia, meu Deus. Você tem seguido Jesus ali fielmente, ali na presença dele, ou por algum motivo, irmão, você tem dado ouvido a estranhos? Porque, irmão, a Bíblia é clara em dizer para mim e para você: as más conversações corrompem o quê? Você, como ovelha, sempre obedeceu, foi fiel e deu ouvido a voz do seu bom pastor. Mas de repente, por causa de más conversações, por causa de associações más, como foi lido aqui na aula de quarta-feira, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, que a Bíblia, o apóstolo Paulo fala assim, que não é nem para se associar a certas pessoas desta vida, porque senão você se corrompe plenamente. é verdade, Deus. Então ele estava falando, ó, a minha ovelha de verdade não dá ouvido à voz de estranhos. Porque se ela conhece, irmão, a voz do seu Senhor, não tem jeito, irmão, não tem jeito. O estranho pode, ó, te chamar.